Samurai Shiro não foi feito como um mangá ocidental. Ele foi feito como uma HQ autoral, tradicional. De vez em quando, eu me lembro dos fatos que meu avô contava nas noites de frio. Não chorava, porém não sorria. Viajo pro sul, deixando o oeste. Lá quando chegar, deixo meu frete. Isso quer dizer que meu norte é este. Olá, boa noite. Uma fábula passada na China que conta a história de uma princesa com medo de amar. Essa é Turandot, de Giacomo Puccini, considerada a última grande ópera romântica italiana. Uma nova montagem com um olhar moderno para a obra de 1924 está em cartaz no Teatro Municipal de São Paulo. Turandot é uma princesa chinesa que nega a se entregar a qualquer homem por conta de um trauma: o estupro e assassinato de uma princesa da família. Mas seu pai a obriga a se casar para não quebrar as tradições da dinastia chinesa. E vários pretendentes vêm do mundo inteiro. Só que para que o pretendente ganhe a mão da princesa, ele tem que decifrar 3 enigmas postos pela princesa Turandot. I am the prince who is trying to win the love of Turandot. And if I don't win her love, if I don't guess her name in the riddles, then I get beheaded. Mas aparece o jovem príncipe Calaf, que consegue decifrar. She begs the emperor, her father, to please don't give me away to this man. Porém, o Calaf, reparando a resistência dela, ele impõe um enigma. Falou assim: se antes do amanhecer você descobrir o meu nome, você está liberada de casar-se comigo. E é isso, então, né, que acontece nessa grande área, que é a mais famosa área para tenor de todas, Nessun Dorma. Ninguém durma, né, porque nessa noite a princesa deseja descobrir qual é o nome desse príncipe misterioso. A ideia cênica do diretor é uma peça acontecendo dentro de outra peça. Uma superprodução com 170 artistas em cena. Nas arquibancadas, você tem o que eu chamo de popolo de Pequim, o povo. Essas 85 pessoas do coro assistem ao espetáculo que está sendo representado. Outros 50 coristas, mais 10 atores, mais os solistas, interpretam nesse tablado dourado a fábula da Turandot. The story of Turandot, it's a fable, a fairy tale. So everything is very exaggerated. The characters, when they're very mean, and when they're very good. And so it's very fun. E o que nós fazemos é uma grande interpretação teatral da fábula. É o mundo da fábula da Turandot que eu convido o espectador para vir assistir. E importante, no próximo sábado a ópera vai ter uma sessão especial com audiodescrição.
E é uma semana de muitas opções no universo da música erudita em São Paulo. Começa amanhã em 7 unidades do Sesc, na capital e no interior, o terceiro Festival de Música de Câmara. A programação tem 34 concertos de grupos do Brasil e do exterior, além de encontros com os músicos para aprender e trocar experiências. Um dos destaques da programação é o conjunto vocal inglês Thales Scholars. Foi fundado em 1973. É um dos expoentes da música sacra da Renascença no mundo. A programação completa está no site do Sesc. E agora os quadrinhos. Samurai Shiro é a nova HQ de Danilo Beirute. É uma história de lutas sangrentas pelo poder, honra familiar, reencontro com o passado, samurais modernos e a máfia japonesa. O Samurai Shiro é uma história policial, aventura, que se passa no Brasil, mais especificamente São Paulo, no bairro da Liberdade, que tem esses 3 personagens, que é um cara que foi achado detonado sem memória, está em coma num hospital, uma garota japonesa foi criada no Brasil e esse outro personagem que vem do Japão em busca de alguma coisa no Brasil, e aí tem toda uma trama que se forma entre os 3 personagens, que conforme você vai lendo a história você vai descobrindo qual que é a ligação entre os 3. O desenho preto e branco tem um pouco essa coisa de jornal policial, assim, né? Então eu acho que combina com a história, porque é uma história policial, uma história de intriga, com trama e com perseguição num cenário urbano. Então eu acho que tem meio essa coisa, meio notícias populares, meio, né, jornal que você torce e sai sangue. O Samurai Shiro talvez seja dos meus trabalhos o que tem uma trama mais desenvolvida até hoje, assim. E eu tentei pautuar todo a mini história, porque uma história em quadrinhos de 180 páginas são várias historinhas em vários momentos, né? Então eu tentei fazer ali essa coisa meio cinematográfica do corte que acontece logo antes de você ter a resolução de um conflito, aí você entra com o conflito seguinte e aí na volta você vê o que estava acontecendo antes e aí isso impulsiona a história e faz a leitura acontecer dessa forma rápida, né? Que combina com o cenário. Se você tem um componente de caos não só na cidade de São Paulo, como especificamente no bairro da Liberdade, né? Você vê esse choque de cultura brasileira com cultura japonesa, que eu acho que tem esse tempero também. Eu acho fantástico a coisa de que a Liberdade tem um rio que passa pela Liberdade, que é a 23 de maio, né? Que corta o bairro no meio e você tem aquelas pontes super japonesas. O arco japonês principal do bairro está na boca da ponte, né? Eu acho que tem uma coisa assim, a Liberdade é meio um bairro que é um arquipélago também. Quanto mais tradicional o lugar aqui, o restaurante, o bar, mais você se sente um turista. Então é quase que assim, é uma viagem que você faz pelo custo de uma passagem de metrô, porque você chega aqui, você é o estrangeiro às vezes, né? Culturalmente ele está correto, né? Então essa HQ ela foi lida por mais de um japonês para me falar assim, não, tá tudo certo aqui, e teve também a revisão dos kanjis e das coisas que estão escritas em língua japonesa, né? Teve que ter um olhar específico. E agora, outra dos quadrinhos. Abriu ontem em São Paulo, no Museu Afro, a exposição Marcelo de Salete, a história negra em quadrinhos. É a primeira mostra individual do ilustrador e professor que recentemente ganhou o troféu Eisner, um dos principais prêmios norte-americanos pelo álbum Cumbi. Então, vale a pena conhecer o trabalho do Marcelo, que é um pioneiro em transportar para as HQs a história da resistência dos escravos no Brasil colonial.
E agora é oficial. A partir de hoje, os aeroportos não poderão cobrar taxas de permanência temporária de obras de arte com base no valor das peças. A resolução assinada por Walter Casemiro Silveira, que é ministro dos Transportes, Portos e Aviação Civil, mantém o que era padrão até pouco tempo, a cobrança por peso. A tentativa dos aeroportos para mudar as taxas gerou uma série de discussões na Justiça e quase tornou várias exposições inviáveis. Um exemplo, para trazer as obras da mostra Mulheres Radicais, a Pinacoteca pagou R$ 1.079 com a taxa aeroportuária a partir do peso das obras. Se o cálculo obedecesse o valor das peças trazidas ao Brasil, o custo passaria para cerca de R$ 56 mil. Né? Notícia da música, o Festival Lollapalooza anunciou hoje a lista de atrações para 2019. Os britânicos do Arctic Monkeys, o rapper americano Kendrick Lamar, o roqueiro Lenny Kravitz e os tribalistas encabeçam a lista que tem cerca de 60 atrações. E uma estreia importante, pela primeira vez no Brasil, a banda Greta Van Fleet, uma espécie de nova encarnação do Led Zeppelin. O festival vai ser no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, entre os dias 5 e 7 de abril. O pacote com ingressos para os 3 dias já está à venda e custa a bagatela de, que rufem os tambores, R$ 900 a R$ 1.800. Não é brincadeira, não. Os bilhetes para um único dia ainda não estão disponíveis. No fim de semana anterior, o festival passa por Chile e Argentina. Agora uma baladinha um pouco mais barata, né? Tá afim? Se for uma balada literária, ok? O evento já está a todo vapor em São Paulo. Programação extensa, quase tudo de graça, com saraus, encontros com autores, oficinas, shows. Tudo organizado pelo escritor Marcelino Freire. A abertura já teve um pouco de tudo isso. Vamos ver? Tchau e até amanhã. Vocês não imaginam a luta que é chegar até aqui, a balada literária de número 13. Eu falei balada literária de número 13. Houve um tempo em que a terra gemia e o povo tremia de tanto apanhar. Tanta chibata no lombo que muitos morriam no mesmo lugar. Em caso de dor, ponha gelo, mude corte de cabelo, mude como modelo. Vá ao cinema, dê um sorriso.